dando continuidade às nossas questões, o UERJ 2012. Recentemente, no Rio de Janeiro, recrutas da Marinha foram contaminados por vírus influenza tipo B. Esse vírus se replica de modo idêntico ao do vírus influenza tipo A, causador da pandemia de gripe suína no ano de 2009. Certo tipo de ácido nucleico existente no vírus influenza tipo B, ou melhor, cite o tipo de ácido nucleico existente no vírus influenza tipo B e explicite seu mecanismo de replicação. Então, o tipo de ácido nucleico existente no vírus influenza tipo B e explicitar o seu mecanismo de replicação. Então, o ácido nucleico existente aí no vírus influenza é o RNA, formado por uma fita simples. E também esse RNA, esse tipo de vírus RNA, no vírus influenza é tipo RNA negativo. Ou seja, ele precisa produzir RNA positivo para que esse RNA positivo produza as proteínas virais. Proteínas virais. Essas proteínas, elas vão envolver o RNA negativo, que está sendo produzido também, para que ele tenha capacidade de infectar outras células. Então, vou repetir. O ácido nucleico existente no vírus influenza é o RNA de fita simples. Esse tipo de RNA, lembra lá do que a gente já falou sobre os tipos de vírus? Então, esse RNA é tipo RNA negativo. Esse RNA negativo ele tem que produzir uma fita tipo RNA positiva, que é semelhante ao RNA mensageiro, que tem a capacidade de produzir proteínas. Essas proteínas virais, elas, quando produzidas pelo RNA positivo, elas vão fazer parte do capsídeo, que seria a capa protetora desse vírus. E aí, o RNA negativo que está sendo produzido também, né, ele vai ficar envolvido por essa cápsula, e aí ele poderá, assim, infectar outras células. Então, o ácido nucleico existente o RNA é formado por hélice simples, e o RNA viral é transcrito em seu RNA complementar, ou seja, o RNA+, não é? Chamado de RNA complementar, utilizado pela célula como RNA mensageiro. Da mesma forma que os vírus influenza tipo A, o vírus influenza tipo B também é formado por RNA monofilamento, ou seja, fita simples, né? Seu mecanismo de replicação também ocorre de forma similar, ou seja, o RNA viral precisa ser transcrito em seu RNA complementar, para que a célula parasitada o reconheça como RNA mensageiro e traduza-o em proteínas virais. Essas proteínas virais, elas vão ficar na responsabilidade de montar, né, de construir a estrutura do vírus, e essa estrutura ela vai conter o RNA viral, né, que seria o RNA do vírus lá propriamente dito, e esse RNA é o mesmo lá, né, que compõe o vírus influenza. Tudo ok? Muito fácil, não é? Então, essa é a nossa resposta.